Café que se bebe sozinho não é café. Isso eu li no livro chamado De Costas para o Mundo, da escritora norueguesa Arne Seestad, quando ela entrevistou um dos personagens que vivia na Sérvia em período de guerra. Ele dizia isso em virtude da solidão. A sua companheira de vida havia falecido e ele não tinha ninguém para tomar café, tomava café sozinho. E a partir dessa conversa a gente vai começar o texto de hoje, desse trecho desse livro, dessa obra magnífica, para a gente bater o nosso papo por aqui no nosso canal. Seja bem-vindo, você que está por aqui chegando agora. Se você não está aqui ainda não, vem seguir o nosso perfil, tem muita coisa para a gente conversar aqui. Sobre livros, sobre cultura, sobre arte, sobre crochê, sobre linha, sobre história e sobre nossas vidas. Como é que a gente pode interpretar tudo isso? E a pergunta que fica, né? Tomar café sozinho é café ou não? Bora pro vídeo. Vou começar o vídeo de hoje com a linha lisa aqui, gente, olha ali, com laranja, vê que coisa linda. Linha lisa é da Círculo, 100% polipropileno. Tem da fina, tem linha lisa do fio mais grosso. E se você precisar, tem por aqui. Lisa com Z, né? Aqui tem uma história aqui em Pernambuco de lisa com S. Liso com S é sem dinheiro, não sei se essa expressão existe por aí. Se tiver por aí, você me fala para eu saber. Mas aqui é lisa com Z, eu acho que está inspirado no verbo lisar, que é alguma coisa no sentido de tingimento. Daí acho que criaram esse nome lisa, inspirado nesse verbo lisar, eu suponho. Ou de repente tem alguém com o nome de Lisa e resolveram colocar o nome. Afinal de contas, todo produto precisa de um nome para ser identificado. Quando tem nome, é mais fácil da gente chamar. Por isso que o nome da gente é importante. Tem nomes que acabam sendo tão fortes que eles se tornam... Há uma história em torno dele. E se pode construir uma história em torno dos nomes. Por isso que os nomes das pessoas são sempre importantes. Até os apelidos, né? Apesar de você ter muito cuidado com os apelidos, porque os apelidos de infância podem não ser tão bons de ser utilizados quando a idade adulta chega. Eu tenho alguns amigos que tinham apelidos na infância que eu não utilizava em respeito, porque eu considerava que seria um desrespeito à pessoa o de chamar a pessoa pelo apelido quando a pessoa tem nome. E quando a gente tem nome, a gente tem muito respeito pelo nome das pessoas, dos produtos também e das empresas. Essa aqui é Lisa Grossa, pertence à Círculo. A Círculo é um dos nossos fornecedores, a quem eu tenho muito carinho e respeito pela conexão e proximidade. Tem algumas pessoas lá que eu tive o prazer de conhecer e você sempre falar isso por aqui, porque quando existe uma reciprocidade, um carinho, uma conexão, tudo isso nos ajuda a contar a história. Vamos começar aqui no vídeo de hoje. Eu abri o vídeo falando sobre um trecho que eu li no livro chamado De Costas para o Mundo, de uma escritora norueguesa, correspondente de guerra. No período da Guerra da Sérvia, um período de muito conflito lá naquela região, acho que ainda está um pouco, né? Um período de muito conflito naquela região da Sérvia. Ela visitou alguns personagens. Um desses personagens, ela foi na casa dele em ocasiões diferentes. Numa dessas visitas, a sua companheira havia falecido, ela chamou ele para tomar café e ele deu essa expressão que eu achei muito rica no livro, né? Algumas frases nos marcam muito. Podem não ter sentido na sua totalidade, mas para a pessoa tem muito sentido. E ele disse assim: café que se bebe sozinho não é café. A depender da situação que a gente está vivendo, né? Se a gente está sentindo só, talvez o café perca o sabor de se beber sozinho. Quando é alguém que está muito sobrecarregado, cercado de pessoas e quer um momento para si, talvez beber um café sozinho possa ser um momento de encontro consigo mesmo. Cada um com o seu momento, com a sua história, cada um, inclusive, que conta a sua história de acordo com aquilo que sente. Algumas pessoas até diriam, para se convencer, né, diriam, não, eu gosto de estar só, quando na verdade queria ter alguém do lado, e vice-versa. Então são N situações, são variáveis da alma humana, do nosso sentimento, do nosso jeito de ver e de encarar o mundo, inclusive pegando essa história do café que se bebe sozinho não ser café. Fique à vontade se você quiser colocar isso aqui, que inclusive vai ser o título desse vídeo de hoje. Já tomou café sozinho? Não toma café? Toma café? Gosta de tomar café acompanhado? Eu costumo dizer que o café ele tem um papel importante. Quando a gente diz a um amigo, vamos sentar para... Convida um amigo, por exemplo, não sei se você tem esse hábito, que você chama um amigo, vamos sentar ali para tomar um café. É uma forma da gente estar perto das pessoas, da gente pelo menos fazer uma visita. Porque quando a gente está próximo de alguém, próximo fisicamente, é muito melhor do que online. Eu tenho a possibilidade de mandar mensagem para todos os meus parentes. Oi, estou aqui, tá? Tudo bem?
mas quando eu vou até a pessoa, eu gero mais proximidade. E eu, de alguma maneira, estou dizendo para mim e para ela, né, que nós somos importantes, que a conexão, a proximidade, a possibilidade de abraçar, de apertar a mão, de sorrir junto, de passar alguns momentos, isso é muito importante. Às vezes a gente perde um pouco disso, porque para algumas pessoas a necessidade de sobrevivência, ou por trabalharem demais, ou por estarem cansados à noite, acabam não estando próximo daquelas pessoas que a gente poderia aquecer as relações, fazer com que as relações se tornem mais próximas, mais fortes, mais quentes, e isso nos ajuda porque a proximidade também conta. São, como já disse, N situações que poderiam ser abordadas aqui nesse momento, mas o café nos oferece essa possibilidade. Tem uma frase, inclusive, que eu utilizo muito por aqui, já utilizei mais em outras épocas, quando a gente abriu os vídeos pela manhã, que eu gritava assim, cadê o meu povo do cafezinho? E algumas pessoas gravaram essa frase que a gente poderia até utilizar em uma campanha, alguma coisa, para fazer uma ação de marketing, para a gente pegar esse termo, né? De ser tipo uma frase que tem a ver com a sua comunidade. É a frase do seu grupo, da sua audiência, aquelas pessoas que vão lhe conhecer em virtude daquela frase. Tem gente, inclusive, na rede social tem muito isso, que gosta até quando você repete aquela frase, porque a frase pode ajudar a gerar identificação, proximidade e conexão. Quantas e quantas vezes a gente, quem já teve experiência de produzir conteúdo na rede social, que tem um certo grupo de pessoas que lhe acompanha, que às vezes você diz uma coisa e quando você chega a pessoa meio que já, como se já estivesse íntima sua, dialogando com você. Porque a gente às vezes fala e quem está do outro lado lhe recebe. E lhe recebe e se sente próximo de alguma forma. Já aconteceu várias situações, chegaram pessoas aqui na loja, já chegarem aqui como se já me conhecesse, sem eu nunca ter visto, sem ela nunca ter me visto pessoalmente. Mas isso é o poder que o vídeo tem, é o poder que a rede social tem e que de alguma maneira pode nos ajudar. Se não a vender um produto, que é um ponto muito importante, mas assim é você gerar essa conexão com as pessoas. E tendo essa proximidade, essa conexão, talvez facilitando aquelas pessoas que lhe acompanham sobre o entendimento sobre você. Sobretudo se você tem uma ideia boa, um conteúdo bom, um conteúdo que ajuda, que agrega, que ensina, que promove, que fortalece, que dá autoestima ou que gera, por exemplo, momentos de bom humor. Porque muita gente na rede social, muitas vezes, está procurando um pouco de entretenimento para suavizar a sua dor e fazer com que ela se sinta, de repente, mais feliz na vida. É isso e muito mais. Se você estiver precisando de algum produto, manda mensagem para cá, suas perguntas, a sua participação vai ser sempre importante. Nunca é demais lembrar. Tem uma setinha, manda para aquela pessoa que você conhece, faça com que a gente consiga divulgar o nosso canal, o nosso projeto, porque tem muito conteúdo aqui sendo entregue que é para a gente promover as ideias, fazer com que a gente consiga chegar com nas pessoas com mensagem bacana. Ou que seja de bom humor, ou que seja de atitude, ou que seja de coragem, ou que seja de algo que possa nos ensinar. Fazer com que as pessoas entendam que elas podem se empoderar a sua voz, com o que elas têm, com o ambiente que elas têm, com aquilo que elas têm, com a roupa que elas vestem, com a cara que ela tem, com o jeito que ela tem, com tudo isso que a gente tem. Que vai ser sempre... você pode estar até dentro de um palacete, mas de alguma maneira existem limitações. E o nosso desafio é tentar se superar a si mesmo, superar os desafios, os obstáculos que às vezes ocorrem na vida, situações que às vezes acontecem na vida da gente que a gente pode encarar como desafio e acabar que algumas pessoas tendo uma trava importante, a sua atitude, a sua coragem de fazer e de construir algo por si. E a rede social mostra pra gente que a gente tem uma possibilidade de criar a sua mensagem em qualquer lugar, com qualquer profissão, com qualquer jeito, e você ser uma voz importante nesse mundo. Embora exista muita concorrência, muita competição, já tem muita gente fazendo, mas se a gente for parar para pensar nisso, a gente não vai fazer e a gente não vai aparecer. E aqui é uma chance que a gente tem. E não diria que seja de graça, porque existe o custo do tempo, existe a necessidade de ter um celular e uma conexão, pelo menos uma conexão, nem que seja gratuita. Mas a gente tem as possibilidades. E não pensar sobre as limitações, se pensar naquilo que você pode fazer, é um meio muito interessante de você assumir o compromisso, o protagonismo e perceber que você pode fazer mais em qualquer lugar que você estiver, ainda que seja um grande desafio. Talvez alguém que não tem um celular, não tenha condição de comprar, esteja num lugar onde em guerra, que o celular foi destruído, que talvez não tenha conexão com a rede social, torna essa missão mais desafiadora. Mas de alguma maneira alguém vai ter.
uma ferramenta importante de comunicação que a rede social traz para a gente. Voltando à história inicial que abriu esse vídeo de hoje, sobre o café que você toma sozinho, para a pessoa lá não ser café, para mim continua sendo. Às vezes, por ocasião do destino, por uma necessidade, por um momento, pelo trabalho, pelo lugar onde você está, a gente precisa sentar, respirar, ou beber um café, ou beber uma água, qualquer que seja, a bebida que você está bebendo, é uma forma de você também se apreciar, de você perceber, de você se encontrar e de você gerar uma boa forma de você refletir sobre a sua vida. São oportunidades que a vida oferece para a gente e isso vai acontecer o tempo todo. É isso e muito mais. Obrigado pela presença. Se você segue aqui esse perfil, tem material de crochê, de costura, entre outras coisas. No vídeo antes, inclusive, postei uma bolsa de viagem. Tem um livro do Fábio disponível na plataforma da Hotmart para compra. Se você tiver interesse, vai estar lá à disposição. A gente vai sempre falar sobre essa obra, porque, como eu já disse em outras ocasiões, há muito o que ser dito, há muito o que ser pensado. Tem uma construção, uma busca por conhecimento, uma busca por uma melhor interpretação, por uma melhor resposta. E essa resposta a gente constrói ao longo do tempo, convivendo, aprendendo com pessoas, com tudo aquilo que tiver junto nesse processo. Tá bom, gente? Espero que esteja tudo bem com você. Torço para que as coisas caminhem da melhor maneira possível, que você tenha a melhor das interpretações, que você consiga direcionar a sua vida da melhor maneira. Finalizando aqui com a linha lisa, mais esse vídeo, direto aqui do armário do Fábio. Gratidão por você estar aqui comigo. Opa! Vem seguir esse perfil, tem sempre uma história boa pra gente contar, viu?